Como visto no episódio passado, Satoru Gojo foi pego pelo reino da prisão, um lugar que permanecerá sem nenhuma alteração. É interessante pensar que mesmo antes de ser selado e estando em uma situação tremendamente desfavorável, o professor não perdeu o equilíbrio. E o que deixa a cena ainda mais interessante é pensar que a raiva de Gojo não é por ser selado, mas sim pelo corpo do seu amigo ser usado por outra pessoa, ser usado por um ser na qual ele não sabe o que é. Satoru grita para que o corpo de Suguru responda e impeça que seja controlado. Mas, como um fator de espasmo, de acordo com o guia oficial de Jujutsu Kaisen, com a resposta à voz do professor, o corpo milagrosamente responde. A mão de Brain voa em torno ali do seu próprio pescoço, querendo apagá-lo de uma vez por todas e respondendo ao pedido de Satoru. O que faz Brain responder que essa era a primeira vez que isso acontecia consigo, o que lhe dá uma alegria satisfatória. Como se estivesse gostando de ter o pescoço apertado, Brain fica maravilhado por ter presenciado isso. Essa atitude dele vai refletir mais pra frente nas revelações sobre o personagem. Com o intuito de entender o que está acontecendo, esse seria mais um experimento que Brain faria na frente de todos. Yo Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do anime de Jujutsu Kaisen. É aqui e agora que o filho chora, os professores choram, os alunos choram e a mãe de ninguém vê. Assim que Brain começa a tirar a mão do seu pescoço, Mahito acaba despertando ali da consequência da expansão de domínio do professor. E o vilão chama a maldição para lhe mostrar que sua teoria estava errada. Brain revela que Mahito havia pensado que a alma existia antes do corpo, mas era um pensamento errado. De acordo ali com aquele experimento, a alma e o corpo coexistem sempre. Isso explicaria como as memórias dos corpos das pessoas fluem para dentro do seu corpo quando ele troca de hospedeiro. A forma realmente como as memórias daquele que ele invade acaba indo para o seu corpo, já que a alma e o corpo estariam conectados dessa forma com esse Brain, realmente conseguindo as informações que ele precisa de cada corpo. Só que o Mahito traz um contraponto ao argumento de Brain, que lhe deixa ainda mais maravilhado, porque tudo tem que ser algo universal, porque cada caso não pode ser um caso diferente. Ele fica ainda mais empolgado com essa interpretação do Mahito e começa a ver uma graça ainda maior do que havia presenciado. Brain acaba achando tudo aquilo fascinante, mas decide realmente acabar com a festa desse espasmo ali do Suguru Getou e se lembra que acima de qualquer observação, Satoru precisa ser selado antes que seu plano vá para o zaralho. E assim ele o faz. Dessa forma, vamos para onde o grupo do Itadori está e vemos a continuação do final do episódio passado. E vemos que quem apareceu no ouvido do Prota é Mekamaru, que lhe informa que Satoru Gojo havia sido selado. Meimei acaba sendo bem esperta, colocando vários argumentos para cima do Mekamaru, para confirmar se não está sendo enganada. Ela mostra realmente ser uma feiticeira bem experiente. A diferença de raciocínio rápido da personagem é gritante perto dos demais feiticeiros, principalmente daqueles que fazem parte da escola. É realmente um raciocínio diferenciado na qual a personagem possui. Mas Mekamaru veio preparado. O personagem já adianta um ponto bem importante que será abordado a partir de agora. O que acontecerá com o mundo Jujutsu e os japoneses caso Satoru Gojo seja selado. A resposta de Mekamaru deixa Meimei e Itadori assustados. Isso porque o mestre de maldições resolveu dar as caras, coisa que não acontece com muita frequência desde o nascimento de Gojo. Esse é um ponto importante para se ter uma noção do perigo de Satoru Gojo ser levado selado pelo Brain. Meimei consegue separar seu grupo, mandando Itadori para avisar a todos que estão dentro da barreira que Gojo havia sido selado. Vemos todos os oponentes de Satoru despertando e assim que isso ocorre, o reino da prisão cai diretamente no chão, ficando impossível de ser carregado. Isso porque o objeto amaldiçoado estava ainda processando o poder do professor. Dessa forma, era impossível carregar o objeto por causa da
presença e o poder de Satoru Gojo. O professor então pensa que havia feito merda e que agora a única coisa que poderia fazer era confiar em seus alunos para acabar com o seu selo. Os grupos de Naobito Zenin, Nanami e Kusakabe entram na barreira, mas tudo isso acaba sendo uma armadilha ainda maior. Quando cada grupo entra na barreira, Haruta, que estava esperando apenas esse momento para que pudesse realmente fazer a festa, vai atrás de todos os assistentes da escola Jujutsu para matá-los. E ele fere Ichiji 3 vezes, deixando o personagem à beira da morte. É algo insano demais. Literalmente o Haruta é alguém que não tem muitos parafusos na cabeça. E então, vemos a chegada da pessoa de cabelos brancos com quem Brain estava conversando na primeira temporada. É ele quem está conduzindo os ataques que estão ocorrendo fora das barreiras. Vamos para onde Itadori está e ele começa a lutar com vários humanos modificados ao conseguir adentrar a uma das barreiras. O prota cresceu demais. Agora ele não está mais travando na busca de proteger as pessoas, à mercê, é claro, das transformações de Mahito. Itadori consegue passar pela multidão de humanos transformados e consegue chegar em cima de um prédio para avisar que Satoru Gojo estava selado. A voz do Itadori é tão estridente que ele consegue fazê-la chegar até onde Naobito, Kusakabe e Nanami estão. Acho que essa animação, na forma como foi colocado nesse episódio, deu uma puta melhorada em relação aos episódios anteriores. Ainda não está no máximo que os animadores podem oferecer, mas ficou bem legal. Confesso pra vocês que o episódio passado a animação deixou um pouquinho assim a desejar. Na verdade, deixou um pocão a desejar, né? Já que a forma como foi abordado, como os storyboards realmente foram colocados e a animação foi realmente colocada ali no último episódio, mostrou realmente algo que poderia ter sido algo além do que foi oferecido pra nós em relação ao mangá. Eles quiseram meio que fazer quase um Ctrl-C, Ctrl-V, não animando as cenas dos golpes do Gojo ali com muita frequência para passar realmente essa carnificina que o personagem acabou fazendo entre os humanos transformados. E é basicamente o que não ocorre, né? A forma como a gente perdeu esse grande impacto e a forma como era o grande momento. Era ali a grande fissura do personagem, mas eles acabaram fazendo ali o Ctrl-C, Ctrl-V do mangá e que não ficou tão legal assim. Os golpes do Itadori nesse episódio estão bem convincentes e a trilha sonora casou bem com a cena, dando o ritmo perfeito para a luta. Os impactos nas cenas do Itadori tem que ser o ponto alto das suas animações, pela forma como o personagem é porradeiro. A gente precisa sentir cada golpe que ele dá em seus oponentes. Vemos ali as maldições novamente e eles estão discutindo o que farão com Yuji Itadori. Jogo diz que em uma era onde as maldições controlarão o mundo, Sukuna precisa existir. Mahito e Chozo discordam. Mahito mais uma vez pensa fora da casinha, dizendo que agora que Satoru foi selado, eles podem matar tanto Itadori quanto Sukuna. Enquanto isso, Chozo quer matar Itadori para vingar a morte dos seus irmãos, tanto ali o Prota quanto também a Nobara. Assim, é dito que cada um dos três que encontrar o Itadori primeiro pode fazer o que quiser com ele, e virá um jogo de esconde-esconde sem Yuji ficar sabendo. Mesmo Brain ficando para proteger o reino da prisão, que está imóvel, os três possuem grandes chances de atingirem seus objetivos. Dessa forma, veremos os 3 encontros dos personagens. A questão do jogo com o mundo sem humanos é algo até mesmo interessante de se pensar. Como que as maldições se organizariam? Como viveriam? O que vocês acham? Eles iam se organizar usando os humanos como um espelho ou eles procurariam outra forma? Deixe aqui nos comentários pra gente falar mais sobre esse assunto. Assim que as maldições saem de perto do Brain, 2 adolescentes se aproximam, exigindo que ele devolva o corpo de seu mestre. Vemos que se trata de Mimiko e Nanako, as 2 garotas que Suguru havia adotado depois que se tornou um mestre de maldições. Mas Brain está com poucas ideias e manda elas se afastarem dele, senão ele as matará naquele lugar mesmo. E as 2 vão embora dizendo que farão o feiticeiro se arrepender. Interessante como mesmo depois de morto, Suguru mexeu tanto com esse episódio. Primeiro querendo enforcar o Brain e agora as 2 garotas querendo matá-lo.
A força que Suguru poderia proporcionar se continuasse ao lado de Gojo é algo inacreditável. Isso, é claro, sem contar que somente com a presença do corpo ali do Suguru fez com que o Gojo perdesse realmente o seu ponto, a sua visão, e caísse na armadilha para ser pego no reino da prisão. Isso marca exatamente o ponto de vista de como o personagem está tendo um destaque monstruoso, mesmo não estando mais vivo. E isso acaba mostrando ainda mais como ele daria ali uma buta ajuda, seria um buta personagem na forma de se permanecesse vivo ao lado de Satoru Gojo. Porque mesmo ele sendo ultrapassado ali pelo personagem, sua equipe ainda seria a mais forte. Veja só a capacidade do Miguel, que lutou contra o professor e conseguiu sair vivo. Toda a equipe do Suguru era bem forte. Se ele não tivesse se perdido em seu caminho, talvez os encontrasse da mesma forma. Mas a vida não é feita de vários sis. Nanami então encontra Itadori e diz que os planos devem ser alterados depois que Mekamaru lhe atualiza sobre a situação. O tutor, que está junto de Megumi e Ino, diz que precisam se separar. Os três ficarão juntos, com Ino liderando a equipe, enquanto ele vai lidar com a situação do lado de fora, junto de Ichichi. Os três vão arrumar um jeito agora de derrubar as barreiras. Assim, Nanami se vai, deixando Ino emocionado pelo tutor confiar nele, os dois alunos. Então, Ino começa a explicar o caos que acontecerá com o mundo Jujutsu caso Satoru Gojo seja selado. Ino diz que se Satoru Gojo for selado, a sociedade Jujutsu ruirá. Isso porque o clã Gojo, um dos 3 grandes clãs, é composto por apenas uma pessoa. Com isso, Satoru compra briga com muita gente por causa do seu ego, influência ou capricho, e assim acaba ajudando várias pessoas. Yuji Itadori é um deles, e como vimos no filme de Jujutsu Kaisen, Yuta é um deles também. Se Gojo fosse selado, os conservadores não pensariam 2 vezes em dar a ordem de execução para Yuji Itadori. Aqui não é dito nada sobre o Yuta. É claro, porque pode ser que Ino não deve conhecer a sua história. Mas o ponto mais absurdo que pode ocorrer com o selamento de Satoru Gojo, e agora sim, detalhado a forma como Mekamaru e Mahito já haviam comunicado a gente, o selamento do personagem faria todos os ratos do mundo Jujutsu saírem do bueiro. Como vimos com o mestre de maldições que apareceu para lutar com a Mei-Mei no começo do episódio, o que poderia colocar o Japão em um caos gigantesco. O nascimento de Satoru Gojo fez com que vários feiticeiros, vários mestres de maldições se enfiassem em seus bueiros. Mas agora, com seu selamento, todos estavam de volta. Não se trata apenas de impedir que Satoru seja selado. Se o maior feiticeiro da Era Moderna for perdido, todo um país desaparecerá. Assim, Yuji, Megumi e Ino partem para quebrar as barreiras e começar o contra-ataque para recuperar Satoru Gojo. Mas o que eles não sabem é o caos que lhes espera.